Hoje, nós temos vindo, há algum tempo, fazendo algumas palestras, buscando esclarecer da importância da literatura espírita. E hoje eu escolhi um livro para a gente conversar um pouquinho sobre ele, inclusive, para que eu não me esqueça, quem quiser depois tem ele à venda ali na nossa livraria, ali na secretaria. O livro é Renovando Atitudes. Ele é uma psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto pelo Espírito Hamed. Esse livro, na verdade, talvez algumas pessoas que já frequentam a nossa casa há algum tempo, devem se lembrar que já foi feita a leitura dele aqui em reuniões de quartas e sextas-feiras. Mas hoje a gente vai não focar em um único texto, a gente vai falar do porquê esse livro, o porquê a gente buscar dentro da literatura espírita, o que eu vou encontrar desse livro. Primeiro, esse livro, ele tem uma base evangélica, o Espírito Hamed, ele vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo alguns trechos, para a partir desses trechos, ele fazer uma explanação através da escrita. O mais interessante é que ele vai falar, e a gente vai ler um pouquinho do prefácio dele, ele vai falar que aqui a interpretação dele do Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa isso? E por que eu estou ressaltando essa fala dele, de um espírito extremamente esclarecido? Porque em muitas situações, aqui, com esse microfone na mão, eu já falei, procurem o conhecimento da doutrina, busquem outros lugares, busquem outras fontes para estudar o Evangelho, para conhecer principalmente o Evangelho. Porque nós não podemos basear o nosso entendimento em uma única verdade e em uma única interpretação. Mas, se a gente buscar vários espíritos, se eu pegar o Hamed, se eu pegar a Joana de Anjos, se eu pegar Emmanuel, e pegar um mesmo trecho, que eles possam estar falando, interpretando, a gente vai entender a coerência desses trechos. Então, o que a gente vai buscar dentro de um intérprete da doutrina, seja do Evangelho, seja da própria codificação, é justamente uma coerência que tem uma base evangélica doutrinária. E o livro Renovando Atitudes, ele tem um objetivo, O objetivo dele maior é ampliar a nossa consciência, para que a gente possa buscar por nós mesmos essa mudança que faz com que a gente desperte. Em muitas situações, a gente ouve a palavra reforma íntima dentro da doutrina espírita e a gente pode dar N interpretações para essa palavra. O livro Renovando Atitudes nada mais é do que um sinônimo da palavra, da frase reforma íntima. Por quê? Porque renovar atitudes é se renovar intimamente. Porque a nossa intimidade vai se refletir nas nossas ações. A forma como eu lido com os meus problemas, com as minhas dores, como eu lido com o outro, é um reflexo da minha intimidade, desse eu que muitas vezes é obscuro, desse eu que muitas vezes eu me recuso a encarar, porque é resultado de um processo de crescimento. Mas dentro desse processo de crescimento, onde nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, em muitas situações nós vamos estar agindo contra a lei de Deus. E eu vou agir contra a lei de Deus das mais diversas formas. Em muitas situações nós achamos que apenas as ações vai ter um efeito. E a gente vai trazer aqui uma fala do Emmanuel, que também está no prefácio de um livro, o livro Pensamento e Vida. É um livro pequenininho, A minha edição, eu tenho uma edição dele que tem uma capa verde. É um livro que eu tenho o maior carinho por ele, porque esse livro, ele foi escrito
escrito, né, vamos dizer assim, por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, pedindo, né, atendendo aos pedidos de nós encarnados. E como se fosse um manual de bom comportamento, de boas ações, de boas atitudes. E no prefácio desse livro, Emmanuel vai dizer o seguinte: o pensamento cria a vida que buscamos. Então, nesse contexto, nós podemos entender que o nosso pensamento também vai nos colocar dentro da lei de causa e efeito, porque o pensamento é a nossa ação em planejamento. O pensamento cria. E se nós pensarmos que a gente fala muito de energia, e a gente tem que entender que se nós estamos numa casa espírita, nós estamos trabalhando a nível de energia, porque o passe nada mais é do que bioenergia, porque ali tem energia do médium, tem energia da natureza, tem energia espiritual, que em conjunto é utilizado, e os nossos amigos espirituais moldam essa energia para atender às nossas necessidades. Quer um exemplo disso? Embora todos nós temos a possibilidade de doar, mas existe especificamente alguns médiuns que têm uma mediunidade de cura um pouco mais ampliada, não significa que nossa energia ela vai ser igual. Há diferentes, assim como há diferentes medicamentos. Então, particularmente, quando nós falamos em cura através da ação dos espíritos em nosso corpo, nós podemos estar falando de duas energias. A energia que é doada pelo espírito, e nesse contexto, a energia do médium também vai ser importante, e da energia gerada pela fé daquele que está recebendo o passe como energia curativa. Então, nesse contexto, nós criamos, através do nosso pensamento, energias que podem estar vibrando no bem ou no mal. Então, aqui, no livro Renovando Atitudes, deixa eu abrir aqui. Nós vamos ler alguns trechinhos, né? Logo do prefácio. Ele já falei, né? Ele começa falando que ele recolheu do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já vou para o segundo parágrafo, porque esse parágrafo ele é extremamente importante. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do Mestre, mérito conhecedor da psique humana, a qual ele sabia ser a fonte das causas reais do sofrimento, nos torna mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros, e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas nas múltiplas situações da vida. Reações essas que nos impedem o autoconhecimento e anula toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros. Então, o que ele está querendo dizer nesse trecho? Ele está dizendo aqui que o profundo conhecimento do Evangelho, e a gente só consegue isso através do estudo, vai nos favorecer no âmbito em que eu vou buscar o autoconhecimento. Porque o Evangelho, ele vai trazer para nós várias situações em que nos mostra que nós somos causa e efeito de todas as nossas dores, sofrimentos e problemas. E se nós somos causa e efeito das dores, também somos responsáveis para modificar a situação que nós estamos vivendo. Isso não significa que não vamos ser auxiliados quando pedimos. Só significa que nós temos que nos despertar para a responsabilidade das nossas ações. Não adianta eu chegar aqui ou em qualquer outra casa espírita e achar que um espírito vai resolver todos os meus problemas, porque ele não vai. Esses problemas serão solucionados na medida que eu refletir sobre quem sou eu, dentro da minha intimidade. Quem sou
quem é essa pessoa, né? É uma pessoa que realmente está buscando ser assertiva em ações no bem? Ou é uma pessoa que acha que tudo e qualquer palestra, que tudo que vai mexer lá, não funciona não, isso não é para mim, isso é para o outro. Quem sou eu? O que clama a minha autoconsciência? A doutrina espírita nos estimula diariamente, em qualquer casa espírita que você chega, a estudar, a conhecer, a procurar o conhecimento doutrinário e evangélico. Porque sabe da importância desse conhecimento para a nossa transformação moral. E dentro do espiritismo, nós temos vários tipos de espíritas. Então, nós temos espíritas que às vezes chegam na casa espírita buscando simplesmente o fenômeno. O que é o fenômeno, Luciana? Bom, aqui nós temos vários médiuns trabalhando. E às vezes a sintonia de um médium com o guia espiritual é tão profunda que você não consegue ver a diferença entre um e outro. Isso significa uma entrega muito grande do médium. E se eu não percebo a diferença, será? Aí nós vemos alguma coisa que, vamos dizer assim, é mais concreta. Não, mas aquele ali é que é o bom. Alguma coisa mais relacionada ao fenômeno. O que o fenômeno representa para a doutrina espírita? O despertar. Porque lá no início, quando Kardec começou a codificar, os espíritos, para despertar e para buscar dar esse início do espiritismo de fenômeno intelectual, ele usou o espiritismo de fenômeno físico, que eram as mesas girantes, é o poltergeist dos filmes de terror. Isso é fenômeno de efeitos físicos. É aquela coisa que às vezes, e é raro hoje em dia, tá? Médium de efeitos físicos é uma raridade. 99,9% dos médiuns dos dias de hoje são médiuns de efeitos inteligentes. Então, médiuns de efeitos físicos, em muitas situações, é difícil de você ver, de você perceber. Mas ainda existem situações, né? E os efeitos físicos não é algo que acontece simplesmente ligado a um médium. Efeitos físicos, ele pode acontecer até pela manipulação de energias da natureza, dependendo do lugar onde se está, né? Principalmente se for um lugar onde existe muito ectoplasma, que é um elemento, né? Uma matéria que faz parte de todos nós. Vamos dizer que tem uma mediunidade ostensiva, principalmente efeitos físicos, vai ter um pouco mais dessa matéria, mas que encontra na natureza, né? E por isso vai acontecer em alguns locais, principalmente às vezes locais, né, de cidades do interior. Mas voltando ao que é realmente importante para nós, que é os efeitos inteligentes, que é o que nós temos aqui. Ser espírita e estar em busca do fenômeno é estar buscando o milagre de alguém que vai tocar a minha vida e vai modificá-la sem o mínimo esforço meu. No Evangelho de Jesus, quando Jesus curava, ele sempre recomendava: vá e não peques mais. Será que se a gente pudesse buscar muitas daquelas pessoas que foram curadas por Jesus, será que elas permaneceram curadas? Será que o aleijado, né, aquele que tinha uma deficiência física, continuou a andar? Será que o cego de Jericó continuou a enxergar? Será, né,
que aquela mulher que foi curada só de tocar em Jesus, que tinha um fluxo, uma hemorragia, será que cessou para sempre? A resposta está na recomendação de Jesus: vá e não peques mais. O que significa a palavra pecado para nós? Que peso tem a palavra pecado em nossa vida? Porque ela tem um peso para nós. Porque, vamos dizer assim, eu acho que aqui quase 100% de nós, se não nessa, em outra encarnação, viemos de uma religião como a base, onde o pecado era uma espada sobre a nossa cabeça, quase como uma ameaça do que nos esperava na vida pós-morte. O inferno eterno, o purgatório, dependendo de como o cristianismo é vivenciado. Mas o pecado ainda tem esse peso para nós, porque o pecado é sinônimo de nossos erros e das nossas transgressões à lei de Deus. E nós ainda podemos pensar que a base de troca é componente para nós recebermos o perdão divino. Que muitas vezes nós, quase que inconscientes, prometemos a Deus, talvez em nossas preces e orações, algo, como se Deus precisasse das nossas promessas. E aí a doutrina dos Espíritos vem e diz que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Então, a nossa dívida é com a nossa própria consciência. E é a nossa consciência que nos cobra. Porque ser criado à imagem e semelhança de Deus é ter em nós, como um DNA divino, a promessa da evolução, onde nos tornaremos espíritos bons, onde nos tornaremos espíritos em uma condição de saber o que é o verdadeiro amor, tal qual Deus nos ama, de saber o amor que Jesus viveu, exemplificou quando esteve entre nós. Então é isso que é renovar a atitude, é voltar para dentro de nós mesmos e buscar o que nós precisamos realmente mudar. Em muitas situações, eu acho interessante isso, porque quando você vai falar a palavra de uma doença, câncer, ela amedronta muito. Ela amedronta porque na nossa ignorância da medicina, nós colocamos todos os tipos de câncer em um mesmo balaio e parece que é uma sentença de morte. E realmente, em algumas situações, a pessoa acaba desencarnando. Lembrando, que morre o corpo e não o espírito. Mas, do ponto de vista da metafísica, não estou falando do ponto de vista do espiritismo, é diferente. Quando eu falo de metafísica, eu estou falando de uma interpretação espiritualista. Mas em algumas situações, e talvez até alguns conhecedores da doutrina espírita também pode dar uma interpretação, é colocado que nós criamos as doenças que nós vivemos, que o nosso corpo vai viver. Uma das explicações com relação às enfermidades é justamente que nós podemos estar vivendo situações de causa e efeito. No caso ali, às vezes até porque nós pedimos isso antes de reencarnar. Isso não é uma regra, pode talvez ser até exceção. Mas situações em que o nosso corpo físico está fazendo o maravilhoso papel de curar o nosso corpo espiritual. Porque através da dor, através daquilo que nós vivemos, quando estamos dentro de uma enfermidade muito grave,
isso e entre outras situações, talvez nós vamos refletir sobre várias coisas na nossa vida. Talvez nós vamos ter tempo de apreciar melhor algumas situações da nossa vida, né? Talvez, vamos colocar assim, o indivíduo X que esteja passando por uma enfermidade, eu falei do câncer, mas nós temos tantas outras, e eu vou dar o exemplo de uma outra aqui, que é uma doença que é silenciosa, mas que mata talvez tanto ou mais que o câncer, e a gente às vezes não considera tanto que é a diabetes, porque ela é a causa de vários outros problemas no corpo físico. Então a diabetes é uma doença silenciosa, e muitos de nós vamos chegando até certa idade, desenvolvemos a diabetes tipo 2. E junto com a diabetes, vem uma pressão alta, aí vem o colesterol, e às vezes a gente está ali com uma cestinha de medicamentos. Por que tantas pessoas às vezes chegam a determinada idade e ainda apresentam um corpo saudável na medida do possível? Porque não apresenta muitas enfermidades consideradas, né, da melhor idade, por assim dizer. Porque nós estamos dentro de uma lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito não precisa, às vezes, ir em outra vida, não. É simplesmente a forma como nós tratamos o nosso corpo nessa vida mesmo. Às vezes, não nos alimentamos direito. Não estou falando que nós nos alimentamos excessivamente, que nos alimentamos com gula, não. Só não nos alimentamos com qualidade. Porque outras coisas da vida era mais importante do que nos sentarmos à mesa com a nossa família e comer o alimento, agradecendo o alimento, comer devagar, né? Com tempo para isso. E nós nos deixamos levar pelas correrias da vida, e isso vai refletir na nossa saúde. Então, a doença e a enfermidade de hoje não significa causa e efeito, ou uma, vamos dizer assim, punição de um ato de vida passada. Nós devemos, como espíritas que somos, ou que pretendemos ser, ou que almejamos ser, entender que a lei de causa e efeito, e que nem tudo na nossa vida é consequência de uma vida passada. E isso vale também para as nossas enfermidades espirituais. Então, quando a gente vem aqui trazer e apresentar um livro desse, é justamente para oferecer um pouco além do que esses 30 minutos de palavra pode fazer para nos despertar e nos auxiliar. É oferecer um pouco mais do que às vezes os 5, 10 minutos, né? Então, a gente vê uma disciplina diante de um guia, pode nos oferecer. É nos falar o seguinte: o que eu estou querendo dizer é aquilo que Jesus disse: buscai e achareis. Eu não posso restringir a minha busca a apenas um único espaço de conhecimento, de orientação, de conforto. E o livro espírita, que tem milhares de livros diferentes, vai nos auxiliar nesse sentido, nesse contexto. Eu não vou ter um guia espiritual do meu lado 24 horas por dia para me perguntar. Mas às vezes, um mero acaso, eu abrindo um livro desse. E esse aqui, gente, é um livro que fala de renovação espiritual. E aqui eu abri: amar, não sofrer. Olha que bacana, né? Nosso tempo está esgotando. E eu tinha até planejado uma leitura, um trechinho, não todo porque é grande. Mas vamos ler aqui, né? Vamos fazer o seguinte: vamos ler aqui só essa primeira página, em alguns parágrafos, para ver o que essa mensagem pode nos dizer. Primeiro, essa mensagem escrita, né, por Hamed, a interpretação do Hamed, do capítulo 5, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a essa:
É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentais a sua carga, às vezes tão pesada. E aqui ele vai dizer o seguinte: sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. E aí eu vou comentar um pouquinho, lembrando que a lei de amor não é algo que está circunscrito a eu amar o outro, porque Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. E se eu não amo a mim mesmo, se eu não tenho amor por mim, que amor eu tenho para oferecer ao meu próximo? Então, esse auto-amor também é condição, né, para nós eliminarmos ou trabalhar na extinção do sofrimento, das nossas dores. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram e aprendido invariavelmente que só repararemos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor-castigo. Eu não vou ler mais, porque eu acho que esse trecho eu faria, com um desses parágrafos, eu faria uma palestra diferente. Então, para a gente encerrar, eu quero dizer o seguinte: quando a gente começa a ler esse livro, e o primeiro capítulo dele, ele é intitulado Tua Medida. E ele é baseado no trecho do Evangelho que fala: não julgues para não seres julgados. E nesse capítulo, a média, ele fala para a gente ver e observar aquilo que a gente vê no outro, quando nós estamos nessa posição de juiz do outro, um reflexo de nós mesmos. Que às vezes aquilo que eu condeno no outro é aquilo que eu deveria condenar em mim, porque é reflexo das minhas próprias imperfeições, que eu, no meu orgulho, na minha vaidade, não consigo enxergar em mim. Mas vendo em mim, né, o outro como espelho, eu vou ter capacidade de entender, porque às vezes tal pessoa costuma me desagradar. Então, quando a gente pega esse primeiro capítulo, dói. Eu recomendo a leitura. Dói porque mexe com as nossas falsas verdades, né? De nos acharmos às vezes superior ao nosso próximo. Mas quando a gente chega num capítulo desse, que nos ensina o amor, ou melhor, nos relembra, nos faz recordar aquilo que nós já sabemos, mas esquecemos, porque nos tornamos cegos e não entendemos que o amor, ele é realmente aquele que cobre uma multidão de pecados. Entendendo pecados pelas nossas transgressões, a partir do momento que aprendemos a amar de fato, nós vamos realmente curar a nossa alma enferma. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, né? Uma boa noite e volto, né, a falar que nós temos esse livro para vender na nossa livraria.